Intensidade de corrente elétrica. O assunto intensidade de corrente elétrica em eletrodinâmica. A intensidade de corrente, que é representado por essa letra I, é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então observe, esse condutor é um fio qualquer, um fio que conduz eletricidade, um fio condutor. Por exemplo, aqui é um fio delimitado, foi cortado, e temos aqui a área que foi delimitada para análise. Esses símbolos aqui são elétrons que estão correndo em uma direção, estão em movimento em uma direção. Aqui no caso está representado da esquerda para a direita. A intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Observe que a carga elétrica ela é dada em coulomb. A variação do tempo é em segundo. No caso, se tiver em horas, vamos ter que converter para segundos. Se tiver em minutos, vamos converter para segundos. Ou seja, é carga elétrica dividido pelo tempo em segundos. E é claro que a intensidade da corrente elétrica é dada em ampere. Logo, a intensidade da corrente ela é dada em ampere. Então nós temos aqui a fórmula. A intensidade da corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Observe aí, Q igual a N vezes E. Lembram? Para calcular o número de elétrons, basta fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Logo, o número de elétrons é igual a carga elétrica dividido pela carga elementar do elétron. Lembrando que a carga elementar do elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vou só dar uma revisãozinha em carga elétrica que vai lembrar. Vocês lembram que o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Correto? Observando, olha aqui. Relembrando, a carga elétrica, o símbolo dela é o coulomb. O intervalo de tempo, segundo. E a intensidade na corrente elétrica, o ampere. Vemos aqui um fio metálico. Um fio metálico qualquer que foi partido. Temos aqui um pedaço dele analisando. Fio metálico condutor sólido sem diferença de potencial, sem um dinamo que produza eletricidade. Os elétrons movimentam-se desordenadamente. A agitação molecular é proporcional à temperatura. Os elétrons se movimentam desordenadamente. Essas setinhas aqui estão representando o movimento dos elétrons, uns para cima, outros para baixo, outros por lados e assim sucessivamente. Observe aqui a situação 2. O sentido do vetor do campo elétrico. O fio metálico condutor sólido, conectado a uma pilha que produz um campo elétrico no fio, esse campo interage com os elétrons e os organiza no movimento de sentido contrário ao campo. Temos aí a corrente elétrica. Então observe que é uma bateria. A pilha aqui está representando uma bateria. Um fio ligado na extremidade negativa e outro na extremidade positiva. Então observe aí a situação em que ocorre a eletricidade, o movimento dos elétrons. O movimento dos elétrons livres no interior do condutor, além de ser ordenado, nessa situação 2 aqui, ocorre simultaneamente. Isto é, todos os elétrons se movimentam ao mesmo tempo. Então, observe as setinhas.
se movimentam ao mesmo tempo. Isso pode ser percebido ao se acender uma lâmpada que está longe do interruptor, pois o efeito é praticamente instantâneo. Não confunda essa rapidez com velocidade média de locomoção dos elétrons. Ao contrário do condutor metálico em forma de fio, inicialmente em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior é nulo, porque não há diferença de potencial elétrico entre suas extremidades. Então, se nós verificarmos aqui, chamarmos de extremidade A e extremidade B, logo o campo elétrico nessas extremidades aqui é igual a zero. Já nessa situação 2, o campo elétrico é diferente de zero, vai ter um valor numérico, correto? A intensidade média de corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Logo, podemos dar uma arrumada nisso aqui. Logo, a intensidade na corrente elétrica é igual à carga elétrica, que é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar do elétron, dividido pelo intervalo de tempo. Observe. Então, em um fio metálico, para calcularmos esse número de elétrons, vamos ter que saber a área da secção desse fio. Ou seja, o fio foi cortado e nessa área vamos ter que analisar quantos elétrons vão estar passando por ela. Quantos elétrons vão estar passando por essa secção. Se nós não soubermos quem é a carga elétrica, então vamos ter que calcular a carga elétrica. Então, basta fazer uma dedução da fórmula. Se a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes carga elétrica elementar sobre o intervalo de tempo, observe. Então, basta fazer isolando o N, que é o número de elétrons. Então, vamos ter que o inverso da divisão é a multiplicação. Então, vamos ter que I vezes ΔT é igual a N vezes E. Isolando N, vamos ter que I vezes ΔT sobre E, que o inverso da multiplicação é a divisão, é igual a N. Então, temos a fórmula aí. A fórmula do número de elétrons. O número de elétrons é igual a corrente elétrica multiplicada pelo intervalo de tempo, dividido aí pela carga elétrica elementar do elétron. Observe, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passa uma corrente elétrica de intensidade constante, igual a 4 amperes. Calcule a carga elétrica transportada pelos elétrons durante o intervalo de tempo de 2 minutos. Observe que a intensidade na corrente elétrica é igual à carga elétrica dividida aí pelo intervalo de tempo. Foi dado o intervalo de tempo, que ocorreu toda essa situação foi exatamente 2 minutos. 2 minutos. Só que o sistema internacional é calculado em segundos. O tempo ele deve estar em segundos. 2 minutos são quantos segundos? Então, se 1 minuto é 60 segundos, basta multiplicar por 60. Então, logo, vamos ter aqui 120 segundos. Multiplicando por 60, vai estar convertido para segundos. Logo, o tempo é 120 segundos. Está pedindo para calcular a carga elétrica, porque foi dado no problema que a intensidade na corrente é 4 amperes. 4,0 é a mesma coisa que 4. Eu tirei o zero, a casa decimal. Logo, substituindo na nossa fórmula, no lugar do I, vamos colocar o valor dele. Vamos ter 4 é igual a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo, que no nosso caso aqui agora é 120 segundos.
Daí é só multiplicar. 120 vezes 4. Logo vamos ter aqui, ó, carga elétrica é igual, multiplicando aí, ó, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 1 vezes 4, ou 4 vezes 1 é 4. Temos 480 coulomb. Essa é a carga elétrica. Pela seção transversal de um condutor, passaram 2 vezes 10 a 22 elétrons, durante um intervalo de tempo de 16 segundos. Sabendo que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vamos determinar a carga elétrica que atravessa por essa seção do condutor. É um condutor de eletricidade. Aqui nessa seção foi cortada, ou está sendo analisada, está passando N números de elétrons. N números de elétrons que está indo e passando exatamente dentro desta seção e seguindo aí o seu percurso. Então o que ocorre? Nós vamos calcular a carga elétrica que atravessa esse condutor, sabendo que o número de elétrons que passaram, observe, 2,0 vezes 10 a menos 22. Vou colocar aqui do lado 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons. O número de elétrons que estão passando aqui dentro, nesse intervalo de tempo de 16 segundos. Vamos colocar aqui do lado o intervalo de tempo, igual a 16 segundos. A carga elétrica elementar, isso aí nós devemos saber, como sabemos o valor de π lá na matemática. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que mais podemos tirar de lá? Nesse caso aqui, da letra A, estamos calculando a carga elétrica que passa nesse condutor. Então, sabendo que a carga elétrica é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar, basta substituir os elementos. Então, qual é o número de elétrons? Foi dado lá no problema. Vamos substituir número de elétrons, 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons, multiplicado pela carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Daí é só fazer esse produto aí. Observe. 2 vezes 1,6, 2 vezes 6 está 12, vai 1, né? 2 vezes 1, 2, com que foi 3. Colocamos a casa decimal, que ele é o número decimal, então dá 3,2. Na multiplicação de potência de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então fica 22 mais ou menos 19. Então temos que obedecer o sinal. Vai ficar uma subtração aqui. 22 menos 19. Carga elétrica igual a 3,2 vezes 10. Fazendo aí a subtração, 22 menos 19 é igual a 3. 3,2 vezes 10 elevado a 3 coulomb. Essa é a carga elétrica. Continuando aqui, calculando a intensidade média da corrente elétrica. A intensidade média da corrente elétrica. Carga elétrica dividida pelo intervalo de tempo. Já sabemos quem é a carga elétrica. É 3,2 vezes 10 elevado a 3. O intervalo de tempo foi tirado do problema. O intervalo de tempo, 16 segundos. Então vamos colocar aqui os 16 segundos. Observe. Daí vamos fazer essa divisão. Fazendo aqui, ó, vou continuar aqui embaixo. Continuando, vamos dividir 3,2 para 16. Então, a intensidade na corrente elétrica é igual a 32 vezes 10 ao quadrado. Observe que eu vou colocar uma potência de 10 aqui para ele, para ficar inteiro.
Multiplicando por 10, vai ser 32. Então diminui uma potência, porque já multipliquei por 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. São 3 potências de 10. Multipliquei uma delas por 3,2, deu 32. E permaneceu 2 potências, no caso, de 10. 1 mais 1, 2. Está aqui, ó. 10 ao quadrado. Então, dividido por 16. 32 dividido para 16 é igual a 2. Então, fica 2 vezes 10 ao quadrado ampere, ou a intensidade da corrente elétrica é igual a 200 ampere. Aqui está. E notação científica, é claro, né?